Vamos começar orando, para a gente iniciar o culto de quarta. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado, Senhor, por essa linda semana. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, o nosso retiro, que seja abençoador, seja um tempo, Senhor, de renovo, Senhor, de estar em família, e que seja agradável, Senhor, estar lá com nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, abençoe, Senhor, nosso final de semana, nossa vida, Senhor, com o mundo, Senhor, lidando com pessoas do mundo, que nós consigamos, Senhor, mostrar a nossa essência para eles. É isso que eu te peço, te agradeço, Senhor. Ouça o nosso louvor, nossa adoração a Ti nesse momento, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti.
Pode dar um salmo de palmas para o Senhor.
pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Queremos ver tua face, vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Deixa o Espírito falar com você nesse momento.
também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os fins já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória. Teu é o reino e a glória. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, Jesus, só tu és só tu és não há outro como, não há outro como, Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz aos teus anjos
aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas ser bem-vindo, nós desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar. Pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Forte, forte. Quem vai trazer a palavra hoje é o nosso irmão William. Pode vir aqui, William, por favor.
Vamos orar pela vida do William. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do William, Senhor, para que, como o Senhor confiou a palavra a ele, Senhor, nós sabemos que ele não vai desapontar. Quando o Senhor habita em nós, nós sabemos que o Senhor faz coisas maravilhosas. Muito obrigado por tudo, Senhor, e abençoe, Senhor, a pregação de hoje. Em nome de Jesus, Senhor, isso que eu te peço e agradeço. Amém. Amém, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos nos assentar e meditar um pouco na palavra de Deus. Para onde iremos nós, né? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem como nós fugirmos, né, da presença de Deus, não tem como nós fugirmos da vontade dEle, e o Senhor Jesus, Ele tem sempre o melhor para nós. Nós que às vezes traçamos nossos planos, fazemos nossos projetos de forma diferente, e muitas vezes não entendemos a forma como que Deus trabalha, o agir de Deus. E o Senhor Jesus, Ele está sempre conosco, está sempre nos ajudando, nos auxiliando, através do seu Santo Espírito que habita em nós. E muitas vezes nós não entendemos como Deus está trabalhando. Tem aqui um texto muito interessante para estarmos meditando. Abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, do verso 13 ao 32. É um pouquinho extenso, né, o texto, mas é uma mensagem muito linda, essa passagem da Bíblia. Inclusive, sempre que eu trago essa mensagem, ele faz me lembrar muito meu pai. Meu pai gostava muito dessa mensagem. Ele gostava muito dessa referência, dessa passagem bíblica. E depois eu passei a gostar também, admirar, né, como aqui Jesus trabalha, né? E é algo tremendo. Eu vou estar aqui lendo, compartilhando com os irmãos. Diz assim no verso 13: 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia,
desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém, irmãos. Esse texto aqui é algo tremendo, né? E retrata muitas vezes uma jornada que nós fazemos. Esse fato aqui se ocorre quando esses dois discípulos, eles estão retornando para a aldeia deles, para uma aldeia chamada Emaús. E ali tinha acabado de acontecer aqueles fatos da crucificação, em que Jesus morreu, foi morto, crucificado, entregue ali por aqueles líderes, aqueles príncipes ali dos sacerdotes, e foi entregue, foi crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que muitos não creram, muitos não conseguiram crer, muitos não tiveram esse entendimento. E assim como esses dois discípulos, eles até ouviram, como diz aqui o texto, de algumas mulheres que falaram que foram ao sepulcro, estava vazio e não tinha ninguém lá. Mas mesmo assim eles não, de tanta tristeza, de tanta angústia no coração, eles não conseguiam enxergar, não conseguiam entender aquela ressurreição que aconteceu. E Jesus havia falado, Jesus havia pregado para eles que isto ia acontecer. Só que na ideia deles, na concepção deles, Jesus seria aquele profeta poderoso que ia remir Israel com um braço forte, que ia restaurar Israel, ia governar Israel e tomar os judeus ali das mãos, né, de todo o principado ali. Jesus ia governar, mas eles não entenderam a forma como que Jesus agiu. E como diz aqui o texto, Jesus fala para ele: olha, como que vocês são nécios, como vocês são tardios para entender, como que vocês são ignorantes acerca de tudo que está escrito no livro dos profetas e de tudo aqui mesmo que Jesus falou. Então aqueles homens encheram o coração deles de tristeza, de uma frustração por aquilo que não aconteceu como eles queriam, e eles fizeram o retorno de volta da onde eles saíram, de onde eles foram chamados. A gente vê aqui algo interessante que muitas vezes acontecia, né? Muitas vezes acontece assim conosco. Muitas vezes nós deixamos de ir para a posição
que Jesus nos chamou para estar. Estar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, seria ficar na posição que Jesus ordenou aos discípulos que ficassem. Fiquem em Jerusalém. Jerusalém era o local onde tudo começaria ali. Só que no caso desses dois discípulos, desses dois irmãos, eles não entenderam. E durante todo aquele caminho ali, aqui a Bíblia fala que foi uma distância de 60 estádios que esses homens percorreram até retornar à sua aldeia. Isso dá cerca de 12 quilômetros. 12 quilômetros de uma estrada muito íngreme, muito difícil. Então levaram ali provavelmente um dia inteiro de estrada. E tristes, conversando entre si. E aí Jesus se achega, se junta a eles. E eles nem percebem. E aquele homem vai andando junto com eles toda aquela caminhada. E começa, se fez como que não entendia do que estava acontecendo. Se fez como que um ignorante ali entre eles. E eles começaram a falar da tristeza deles. E Jesus começa a pregar para eles durante a caminhada. Jesus começa a falar para eles da palavra. Jesus começa a falar tudo que existia no livro dos profetas acerca dele mesmo, as profecias que havia acerca dele. E aqueles homens foram ouvindo durante todo o caminho. E algo foi sendo gerado no coração daqueles homens. Algo foi sendo restaurado no coração deles. Tanto que eles, quando chegaram ali à casa deles, Jesus ele fez como que ia mais um pouco à frente. Propositalmente, Jesus fez isso. Como que ia mais um pouco à frente. Aqueles homens, eles se sentiram tão confortados, se sentiram tão assim, bem, com aquela pregação, com aquelas palavras que eles estavam recebendo, que eles queriam mais daquilo ali. E eles disseram: já se faz tarde, Senhor, fica conosco um pouco mais de tempo. Quer dizer, eles queriam experimentar mais da palavra. Alimentou uma sede no coração deles. E aqueles homens disseram que ardia no coração deles enquanto Jesus ia falando ao coração deles. E algo tremendo que aconteceu aqui é que até então, ali um momento, eles conversando com Jesus ainda não tinham percebido nada, ainda não tinham sentido nada de diferente a não ser as palavras que tinham sido tocadas, mas não reconheceram Jesus de forma nenhuma. E então Jesus ele toma ali uma atitude de partir o pão. Era algo que Jesus fazia sempre quando estava com os discípulos. Sempre quando estava com os discípulos, Jesus partia o pão e partilhava junto com eles. E quando Jesus fez isso, algo tremendo acontece ali. Eles conseguiram enxergar: é o Mestre. Ele andou todo esse tempo conosco e nós não entendemos, não conseguimos ver, não tivemos discernimento de compreendermos que era Ele que estava conosco. E aí então Jesus desapareceu. E aqui é algo tremendo, que muitas vezes a nossa caminhada é assim. Nós fazemos uma caminhada cristã, caminhamos na palavra, caminhamos na igreja, vamos caminhando ouvindo a palavra, e muitas vezes nós fazemos um caminho de volta mesmo sem perceber. Muitas vezes sem perceber, ou até mesmo envolvido por alguma circunstância da vida, nós fazemos um caminho de volta para Emaús, como esses discípulos fizeram. Nós voltamos, deixamos de ficar na posição que Jesus tinha mandado e voltamos para a velha posição. E muitas vezes, só por estarmos parados, já podemos estar regressando da onde Jesus tinha determinado. Porque nós conhecemos a palavra de Deus diz para que nós precisamos ir, testemunhar, falar da palavra. Jesus disse que aquele que ama Ele faz
o que Ele manda, cumpre os mandamentos dEle. E muitas vezes nós deixamos de cumprir mandamentos do Senhor. E assim, de uma forma desapercebida, de uma forma distraída, nós começamos a fazer um caminho de volta, porque paramos no processo. Nos distanciamos de Jerusalém, nos distanciamos da posição que Jesus nos colocou. Então eu vejo aqui como que é tremendo esse texto. Muitas vezes nós caminhamos assim, nós caminhamos uma jornada inteira de vida cristã e muitas vezes não conhecemos de fato o Senhor Jesus. Muitas vezes na caminhada nós caminhamos sendo levados por circunstâncias de tristeza, de angústias, tomam o nosso coração e nós deixamos de perceber Jesus na caminhada e nós deixamos de ficar na posição. O Senhor Jesus, Ele fala na palavra dEle que estará conosco durante todo o tempo. Ele estará conosco, estará presente em nossa vida em todo o tempo. Que Ele nunca nos deixaria. E nós às vezes nos esquecemos disso. Nós nos deixamos nos abater, deixamos nos envolver por tanta coisa. Ficamos tristes, frustrados por algo que nós achávamos que deveria ser como nós queríamos e não foi. Muitas vezes nós somos pegos nisso, né? Queríamos que acontecesse algo como seria a nossa vontade. Não, porque eu sigo ao Senhor Jesus, eu creio que Ele vai fazer isso, isso e isso, conforme eu quero. Mas às vezes Jesus não faz conforme a gente quer, e a gente não entende, e a gente faz um caminho de volta. Às vezes até mesmo estando parados na posição, sem prosseguir na posição que Ele desejou para nossas vidas. Paramos no processo e assim já é um processo de retorno, porque desistimos de continuar perseverando na posição que Ele nos deu. Que nesse ano nós estamos ainda no ano de 2021, ainda tem muita coisa para prosseguirmos nesse ano. Estamos em mês de Casa de Paz. Que o seu coração e o meu seja tomado por esperança, seja tomado de fé, que nós possamos voltar para Jerusalém, se saímos da posição, se nós saímos da posição que era para estarmos, a posição de Jesus queria que nós estivéssemos para cumprir o chamado dele, que nós possamos fazer o caminho de volta para Jerusalém, que é a mesma coisa que o caminho para voltar para a posição que Ele deseja que nós estejamos. É cumprindo o chamado dEle, cumprindo as promessas dEle, cumprindo aquilo que Ele ama, que é o resgate de vidas. E muitas vezes nós somos apanhados por esses sentimentos de frustração, de angústia, e vamos sendo tomados. Mas precisamos abrir nossos olhos e deixarmos ser tomados por essa experiência de ver Jesus na caminhada, fazer diferente do que esses discípulos fizeram. Eles não conseguiram enxergar Jesus na caminhada, caminharam todo um caminho. Quando chegou no final do caminho, depois que eles foram enxergar Jesus, que foram abrir-se os olhos, que em nossas vidas seja diferente, que nós possamos enxergar Jesus durante toda a nossa caminhada, mas de volta para Jerusalém, de volta para o propósito, de volta para a posição, se caso saímos dela. No livro de Lamentações, que os irmãos possam abrir também aí, livro de Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3.
Lamentações, capítulo 3, do 19 ao 24. Diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que os se atêm a ele, e para a alma que os busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E aí eu lendo esse texto aqui de Jeremias, fazendo aqui uma ponte, né, dos textos de Lamentações. Esses irmãos de Emaús, eles estavam num momento de aflição, num momento de angústia, num momento de frustração, que foram pegos. Assim como a gente leu aqui no livro de Lamentações de Jeremias, em que ele estava muito triste, muito abatido pelo pecado de Jerusalém, pela destruição que Jerusalém foi acometida, pela desobediência. E aí ele começa aqui dizer, né, a partir do verso 20: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Jeremias, ele vem trazendo um relato de angústia, de tristeza, só que a partir do verso 20, ele desperta e ele muda o discurso do coração dele, porque ele se lembra das misericórdias do Senhor, e ele se lembra como o Senhor é bom, e ele se lembra de que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele resolveu mudar no coração dele o discurso que ele trazia, o peso que ele trazia, e trocou aquela angústia, aquela tristeza, aquela frustração por esperança. Fazendo um paralelo com esses irmãos do caminho de Emaús, eles seguiram por um longo caminho, tristes, sem entender, sem ver, sem reconhecer o Mestre. Só lá na frente que foram reconhecer. Mas aqui em Jeremias a gente vê que ele muda, ele renova a esperança no coração dele, e ele se enche de esperança. A nossa mente, ela processa vários pensamentos e lembranças, e muitas vezes não podemos evitar uma lembrança ruim. E pensamentos não podem ser deletados, mas podem ser substituídos. Isso aqui é algo tremendo para nossas vidas, irmãos, que lembranças vêm a todo momento em nosso coração. Lembrança de algo ruim que nós passamos, uma frustração que nós venhamos ter passado, em algum momento ela vai vir no seu coração, vai vir à sua mente, e nós não temos como impedir. A nossa mente, ela processa a todo momento. A nossa mente é como uma máquina de produção de pensamentos, e muitas vezes o pensamento ruim, ele vem. Quando eu compartilhei com os irmãos aqui que esse texto me lembra muito meu pai, eu me lembro que no dia 23 de dezembro de 2018, eu estava lá no hospital federal, que eu esqueci o nome agora, e eu estava lá na frente do meu pai. Ele estava já respirando com muita dificuldade, e eu vi ele ali padecer na minha frente. Eu vi ele dar o último suspiro na minha frente. A minha mãe tinha me falado assim: olha, William, você vai lá hoje, seu pai está muito mal, vai lá hoje, eu não sei o que vai acontecer. E
assim, a gente vai com aquele pensamento assim, eu vou, mas ele vai sobreviver mais um dia, e a esperança às vezes a gente vai alimentando. E eu fui lá e era 23 de dezembro de 2018, e eu vi o meu pai dar o último suspiro na minha frente. Eu vi aquela máquina que registra os batimentos cardíacos, ela ficar em linha reta, né? Ela parar os batimentos na minha frente. E são pensamentos que são difíceis de sair da mente. São pensamentos que a gente sempre lembra. São coisas pensamentos ruins que não tem como deixar de lembrar. Mas, como diz aqui o texto de Lamentações, as misericórdias do Senhor são sem fim. Disto me recordarei, como diz aqui o profeta Jeremias. Ele renova no coração dele as esperanças. Ele renova no coração dele e muda o discurso do coração dele. Então, irmãos, nós precisamos que, embora estejamos passando por momento de frustração, por um momento de circunstâncias que possam vir nos pegar e nos prender de alguma forma, precisamos renovar a nossa esperança e lembrar, nos recordar que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Precisamos nos recordar de que há algo preparado para nossas vidas muito maior do que isso que vivemos aqui na terra. Precisamos nos recordar que o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz, não foi para que vivêssemos eternamente aqui nessa terra, comendo e bebendo, usufruindo das coisas daqui, mas que para que passemos uma eternidade com Ele. Então o plano que Jesus tem para nossas vidas é muito maior do que podemos imaginar. Então nós precisamos, assim como Jeremias, renovar as esperanças no nosso coração e trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Foi o que o profeta fez. Ele mudou o discurso do coração dele, ele mudou aquele pensamento dele de tristeza, de angústia. Ele realmente era um profeta que estava muito angustiado de tristeza pelo que o povo estava passando. O povo estava sendo massacrado por causa do pecado que o povo negligenciou as ordens de Deus. E ele viu o povo sendo massacrado, torturado, aprisionado por Babilônia, por Nabucodonosor. Mas ele renovou a esperança no coração dele. E é isso que nós precisamos fazer: renovar a esperança em nosso coração. Renovar a esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Tem aqui algumas declarações de Jeremias que podemos tomar para nossas vidas. A fidelidade de Deus é grande. De Deus vem o favor, e nisto nós devemos confiar. Jeremias acreditava que as misericórdias de Deus eram grandes e que o favor, a bênção, a benevolência vinha somente do Senhor. E bom é o Senhor para todos os que o buscam. Bom o Senhor, a bondade do Senhor está para todos aqueles que buscam a Ele. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos misericórdia, encontramos paz, encontramos refúgio. E aí aquela angústia pode se transformar em paz, em alegria, somente em Deus. E bom é resistir às calamidades. É muito bom nós resistirmos às calamidades da nossa vida, às calamidades que passamos, porque vamos adquirir experiência, vamos crescer na nossa maturidade cristã e fé, e vamos estar provando para Deus que somos capazes, que entendemos a palavra. E bom é ficar sozinho no momento certo. Há um momento certo para estarmos sozinhos. Há um momento certo de buscarmos a Deus
e acreditarmos de todo o coração que Ele é fiel, que o Senhor é fiel para nos sustentar. Assim Jeremias acreditava. E bom é humilhar-se diante de Deus, e o Senhor assim é grande em misericórdia. São declarações que Jeremias tinha no coração dele, e é o que fez ele prosseguir mediante tanta calamidade que ele viu, tanta tristeza que abateu o coração dele. Foi o que fez ele conseguir mudar o discurso do coração dele e mudar os pensamentos de tristeza que havia no coração dele. Então, irmãos, que nós possamos fazer assim, renovar a nossa fé em Deus, renovar a nossa esperança, crer que Ele é fiel e as misericórdias dele sobre nossas vidas não têm fim e se renovam cada manhã. Que não sejamos como discípulos de Emaús, que fazem toda uma caminhada de volta, ao contrário daquilo que foi o propósito que Jesus tinha, ao contrário do chamado que Jesus tinha, mas que possamos permanecer na posição, possamos permanecer em Jerusalém, prontos para cumprir o chamado de Deus. Que assim Deus abençoe nossas vidas e nós possamos perseverar nessa palavra e pela palavra de Deus em fé. Amém? Amém, irmãos. Davi pode tocar um louvor para a gente encerrar. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós encerrarmos esse culto ao Senhor. Adora ao Senhor, grande é a misericórdia dele sobre a tua vida, sobre essa igreja. Renova a tua fé. Renova a tua esperança no Senhor. Igual.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar na tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar na tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Esse lugar é o desejo do sermos inundados por tua glória. Amém, irmãos. Que nós sejamos assim, né? Que nós sejamos sempre buscando o Espírito do Senhor, porque só Ele pode nos renovar, só Ele pode nos renovar a esperança. Somente conectados em Deus podemos ter a esperança plena. E que nós possamos nunca nos esquecer que Jesus está sempre conosco. Nós não iremos ver, mas nós podemos sentir. Com nossos olhos espirituais possamos ver e com o sentir o Senhor Jesus junto conosco, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós estamos sendo acompanhados e monitorados pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode fazer o caminho de volta para Emaús. Você não pode sair da posição. Você não pode deixar de seguir o chamado do Senhor, porque o chamado de Deus é a sua vida. Os dons que Ele te deu é a sua vida, irmãos. Então que nós possamos permanecer em Jerusalém, permanecer no centro da vontade dEle e cumprir o chamado que Ele tem para nossas vidas. Senhor Jesus, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos a vida da Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor Deus. Entregamos a vida dos nossos pastores Anderson e Fabiana, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Que o Senhor possa guiá-los, Senhor Deus, cada dia em sabedoria, em graça, Senhor Deus, em poder, em autoridade, Senhor Deus. Juntamente com a Tua igreja, Senhor Deus, que possamos atender ao Teu chamado, Jesus. E possamos, Senhor Deus, a exemplo dessa mensagem, nunca fazer o caminho de volta, Senhor Deus, mas permanecer na Tua posição, na posição que o Senhor determinou para que estivéssemos. Possamos permanecer em Jerusalém, permanecer aonde o Senhor quer que estejamos, para cumprir o Teu chamado, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nosso coração esteja sempre aquecido pela Tua palavra, aquecido pelo Teu Espírito, Senhor Deus, e possamos estar sempre sensíveis a ouvir a Tua voz e trocar toda a nossa angústia por paz, trocar toda a nossa tristeza por alegria, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e as Tuas misericórdias duram para sempre.
O Senhor é grande em misericórdia, e a tua misericórdia tem sido sobre esta igreja. A tua misericórdia tem sido sobre nossos pastores. A tua misericórdia tem sido sobre as famílias desta igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque grandes são as tuas misericórdias sobre nós. Entregamos, Senhor Deus, esse culto nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe todos aqui, Senhor Deus, o retorno das nossas casas, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estenda a palma das suas mãos, quero te abençoar. Nós vamos ter esse final de semana o retiro da igreja, mas também vai ter culto normalmente domingo de manhã, tá? Quem não vai ao retiro, vai ter o culto aqui normalmente, tá? Que Deus abençoe você. Eu só pude chegar agora, tanto eu quanto a pastora. Nós trabalhamos numa mesma escola e hoje tinha um evento lá da escola, nós tínhamos que estar presentes. Então a gente chegou agora. Deixa eu lhe abençoar. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe sua vida, cumprimente uns aos outros, vá na paz de Cristo.